O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se e fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso lhe chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombassem a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem vê o Filho e nele crê, esse tem a vida eterna, e eu o farei ressuscitar no último dia, diz Jesus. Vamos sentar um pouco. A última palavra que ouvimos no Evangelho é o sentido da comemoração, da celebração de hoje. Vós também ficai preparados, acordados, preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Que vai chegar de repente sem avisar? A morte, não é? Ninguém sabe qual é o seu dia. Às vezes os médicos falam, aqui dá só 3 meses, 4, e de repente a pessoa vive 1 ano, 2. Mas do outro lado, você tem uma pessoa saudável e de repente acontece um acidente e já não está mais aqui. Compreende? Então esta frase, vós também ficai preparados, porque não sabeis quando o Senhor virá. O Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Que sentido tem isso? Porque na morte, Jesus vai ao nosso encontro e nós vamos ao encontro do Senhor. Haverá o grande encontro entre você e Jesus. Haverá o grande encontro, olhos nos olhos, e Jesus vai perguntar, me amas tu? Como perguntou a Pedro. Aí você não vai conseguir mentir. Se você criou amor durante toda a vida, você vai falar, eu te amo, Senhor. Mas se você viveu igual um bicho do mato, se você viveu sem cabeça, sem coração, se desinteressando de Deus, então você não vai conseguir falar eu te amo. E somente quem ama a Deus entrará no céu. Compreende? A gente não pode viver igual uma lesma se arrastando, falava no começo. A gente deve pensar que a nossa vida tem um fim. Graças a Deus, aqui no Brasil, todos têm esta consciência. Existem alguns países nesse mundo onde tem uma tribo de ateus que nega tudo, fala tudo vai acabar quando a gente morre. Quero ver o que vão falar um segundo depois da morte, entende? Mas não é o nosso problema. Aqui todos nós temos consciência que existe o além.
existe outro mundo. Este outro mundo que é o céu já começou nesta terra. Ele vai chegar, mas já está no meio de nós, já começou nesta terra. Então tudo depende de como nós estamos vivendo nesta terra. Eu costumo dizer que esta vida é como a pista de decolagem de um avião. Sabe a pista de decolagem? O avião tem que correr e adquirir velocidade. Quando chega no final da pista, ele decola e começa a voar. Mais ou menos esta é a morte. Durante a vida você corre, esperamos correr do sentido certo e bem. Quando chega no final, pronto, você voa. Você voa lá no céu. Esta é a vida. Então, nesta vida precisa correr como? Correr no amor, nem tanto o dinheiro. Caixão não tem gaveta, é inútil você querer encher o caixa, você não vai levar nada, entende? Você deve correr no amor, correr na oração, correr no bem, correr no relacionamento com Deus. Se você correu bem na tua vida, fica tranquilo que o final da vida você vai se levantar. Mas quem não corre bem, aí chega no final da pista e faz o quê? Tomba, afunda. Já viu um avião, né? Em vez de ir para cima, vai para baixo. E de repente tem um oceano aí e vai se enfiar, vai se fincar no fundo do oceano. Por quê? Porque não correu bem, porque não teve bastante velocidade para voar. Esta é a nossa vida. Então hoje é o dia para pensar como eu estou vivendo. Estou vivendo de uma maneira que vale a pena mesmo. Se eu me encontrar com Jesus, o que ele vai falar para mim? Atenção, gente, que o pensamento da morte é indispensável para viver bem. É a morte que dá dignidade à tua vida. É a morte que vai dizer se você está vivendo bem ou mal. Se você estiver preparado diante da morte, enfrentar a morte, então significa que você está vivendo bem e em paz, da maneira certa com Deus. Agora, se você tem medo da morte, então significa que alguma coisa não vai bem. Medo, todo mundo tem um pouco, mas não deve ser um medo desesperante, desesperador, entende? Olha, talvez poucos de vocês saibam que vários santos, por exemplo, São João da Cruz, Santa Teresa de Ávila, São Francisco, costumavam rezar com uma caveira em cima da mesa. Esquisito, meu Deus, é Halloween. Não é Halloween, não. Não é isso, não. É inteligência, porque eles, rezando, sempre pensavam, pode ser o meu último dia, daqui a um pouco eu vou ser esta caveira. E eles eram inteligentes, porque não desperdiçavam um só minuto. E atenção que antigamente os monges, dentro do mosteiro, quando passavam, sobretudo os monges cartuchos, os monges aí que tinham uma disciplina muito severa, nos poucos momentos que podiam conversar entre eles, se cumprimentavam assim: bom dia, lembra que você vai morrer. Bom dia, lembra que você vai morrer. Se saudavam assim: lembra que você vai morrer. Lembra que você vai morrer. Lembra que você vai morrer. Era a saudação dos monges. Aí você fala: meu Deus, que coisa. Vou desviar para não encontrar ninguém. Mas era o modo que eles tinham para se lembrar que a vida era curta, entende? E atenção que é engraçado. Hoje, o mundo da economia, o mundo de quem quer fazer dinheiro, fica copiando os monges. Também você não sabe isso que eu vou falar agora, que existem cursos de marketing que vão fazer o curso deles dentro de um mosteiro, aonde estavam estes monges, que agora de repente o mosteiro está vazio. E estes empresários fazem a mesma coisa, não estão vestidos de monges, mas nos
corredores e no pátio interno, quando eles se encontram, falam um para o outro: lembra que você vai morrer, lembra que você vai morrer. Porque os monges falavam isso para se preparar para Deus. Os empresários falavam isso para dizer: ganha agora, porque senão você não vai ganhar mais. Enriquece agora, senão você não vai enriquecer mais. Procura fazer negócio agora, porque depois não vai ter mais tempo. É interessante, o mundo do comércio, o mundo do dinheiro imita os monges para o Deus dinheiro. E existe muita outra coisa que vocês um dia vão saber. Agora, gente, vocês não são malucos igual os empresários, mas nós podemos imitar os santos que oravam e rezavam e tinham sempre o pensamento da morte. A morte vai chegar para mim, eu estou preparado? Eu estou fazendo coisa boa? Se eu soubesse que esta noite vou morrer, eu continuaria a fazer o que estou fazendo? Ou faria coisa diferente? Você que vai responder. Um dia fizeram esta pergunta a São Domingos Sávio, que era um rapaz bem vivo, bem alegre. São Domingos Sávio. Tinha 14 anos, estava jogando, batendo bola, me parece. E perguntaram assim: se você soubesse que você vai morrer daqui a uma hora, o que você faria? Sabe o que ele respondeu? Continuaria a bater bola. Continuaria a jogar. Continuaria a jogar. Por quê? Porque ele estava em paz com Deus. Ele estava em paz consigo mesmo. Ele estava fazendo uma coisa boa, nada de mal. Eu vou continuar a bater bola. Entende? Isso seria bom que cada um de nós pudesse falar o mesmo. Eu estou fazendo uma coisa que agrada a Deus. Eu estou fazendo uma coisa que agrada os homens, aqueles que vão se lembrar de mim um dia, vão se lembrar bem. Que bom que seria que cada um de nós falasse: se eu soubesse que devo morrer já, não faria nada diferente, continuaria fazendo o que estou fazendo, porque isso significa que você está fazendo uma coisa boa. Mas também você pode se interrogar, entende? Se eu soubesse que daqui a um pouco vou para o céu, será que eu usaria droga? Você não usa a droga, claro, mas a pessoa pode pensar: será que vale a pena o que estou fazendo? Uma pessoa que faz coisas que não devem, contra Deus, contra os irmãos, contra a família, será que eu continuaria fazendo isso? Muita coisa vai mudar se você pensa no além. O além, o encontro com Jesus, aqui nos deixa acordados, entende o Evangelho? Acorda, meu filho, não viva igual uma ovelha que cai barranco abaixo, cai no buraco, no abismo, cai a primeira, cai todo mundo. Pensa, acorda, reflita, entende? Decida como você vai viver a vida. Viva com dignidade, porque esta vida não termina aqui. Quando termina a vida terrena, ela será só o fim da pista de decolagem. Aí precisa subir para o céu. Você abre as asas, se dobra um pouco e o avião começa a subir para o céu. Esta é a nossa vida, esta é a nossa dignidade, a dignidade desse dia a dia, esse dia a dia que parece tão monótono, tão rotineiro, tão assim mesmice. Esse dia a dia, ele prepara o teu grande voo, o nosso grande voo para o céu. Então cada um hoje se pergunte: será que vale a pena tudo o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o certo? Eu estou fazendo algo que me deixa acordado por Jesus? Entende? Feliz quem o Senhor encontrar acordados. Por qual motivo? Você poderia dizer: poxa vida, que desumano, poderia tirar um cochilo, tanto quando abre a porta, aí dá para ouvir? Não, não é assim. Ficar acordados com os rins cingidos. O rim cingido significa que amarra a cintura, amarra
a túnica que tinha naquele tempo para poder trabalhar mais, entende? Arregaçava as mangas, trabalhar. Então, ficar com os rins cingidos significa ficar trabalhando. Felizes aqueles servos que o Senhor, voltando, encontrará trabalhando, encontrará vivos, servindo a Deus e servindo os irmãos. Deus quer te encontrar trabalhando. Deus quer te encontrar vivo. E atenção, gente, porque a palavra de Deus é muito rica. Eu convido a todos hoje, que é um dia também de chuva, assim, não tem muito para sair, a pensar. Vai na capela hoje, reserva uma meia hora, uma hora para pensar. A minha vida tem sentido? A minha vida está caminhando, está correndo rumo a Deus, rumo ao amor, rumo aos irmãos? Estou indo para onde? Porque vai chegar o meu último dia. E o último dia é o dia da verdade. Entende? Que sentido teria a vida de Jó se não tivesse a ressurreição? Ele pensava, estou sofrendo aqui, mas o meu Redentor está vivo, ele me resgata. Que sentido teria a vida de Lázaro? Se lembra do pobre Lázaro e do rico opulão? Se lembra? Entende? Abraão fala assim, Lázaro recebeu os seus males nesta terra, agora ele está recebendo o bem do paraíso. Tu, rico, recebestes os teus bens na terra, agora vai sofrer. E a gente olha para Lázaro e poderia pensar que ele é um lazarento, não é assim? Vem da palavra. Mas lazarento é o rico. Atenção, não viver a vida como lazarentos, cegos, que só procura mordomia e esquece de Deus. Lazarento é a pessoa que vive igual uma lesma, se arrastando, procurando os prazeres da vida, que te deixa maluco, louco, que não serve de nada, entende? Te deixa vazio. Isso que é triste. Então, a ressurreição, a vida do céu, ela é que dá sentido à nossa vida. Que sentido teria a vida de Jesus se ele não tivesse ressuscitado? Se ele tivesse ficado na cruz, morto, no sepulcro, decomposto? Entende? A ressurreição é a última verdade sobre a morte. E a última verdade significa que o amor vence. E quem tem amor vive, porque quanto mais amor, mais vida, mais ressurreição. Agora, se não tem amor, ficará a morte eterna. O dia de hoje nos lembra, como fala o diário, que convido a retomar, o dia de hoje nos lembra que haverá ressurreição no último dia. Ou seja, quando uma pessoa morre, acontece o quê? Que a alma se separa do corpo. E a alma vai lá perto de Deus, fica na espera do juízo do último dia. O corpo se decompõe, o corpo não sobra mais nada depois de algum tempo, entende? Agora, quando virá o último dia, é o dia da ressurreição para todos. Haverá ressurreição para a vida, para o céu, de todos os corpos, daqueles que mereceram o céu. E haverá ressurreição para a morte, infelizmente, com todos os corpos que mereceram com a alma o inferno. E vão para o inferno com corpo e alma. Todos os corpos irão ressuscitar no último dia. Alguns vão para o céu, junto com Jesus, que está com seu corpo no céu, junto com Maria, que está com seu corpo no céu. E outros irão para o inferno, com corpo e alma. Atenção, esta verdade é dura, mas ela é importante. Pensar que nós devemos prestar conta da nossa vida, gente. Devemos prestar conta. Então, hoje tudo tem mais valor. Você que está servindo os vozinhos, por exemplo, você que está servindo quem precisa, este teu gesto de doação, esta tua doação, tem um grande valor. Ela não para aqui, não. Ela abre as portas do céu para você. Ela te carrega de amor
tanto que este amor depois se torna ressurreição. Você passará de vida em vida, de uma vida aqui terrena a uma vida melhor, sempre melhor. Isso que é bonito. Também quem se doa de várias formas, fora do mundo dos vozinhos, quem se sacrifica nas triagens, quem se sacrifica construindo as casas, se não tivesse os nossos irmãos das obras aqui, construindo a Nova Guadalupe, como é que a gente faria, entende? E assim vai por diante. Importante é na vida se doar e se entregar. Esta é a mensagem forte do dia de hoje. E vocês compreendem também o sentido da oração. Se você morresse agora, você iria logo para o céu? Eu acho que teria um pouco de purgatório, de purificação, não é? A não ser que aqui tem super santos que vão logo para o céu, mas não é tão fácil. Então, quando uma pessoa passa desse mundo para o outro, ele passa um tempo de purificação. A alma, ela vai se purificando. E atenção que o sofrimento da alma é pior que o sofrimento do corpo. Tem pessoas que falam assim, sofro tanto na minha alma que quero me cortar, porque assim cortando eu sofro menos. Que coisa, hein? Que coisa. Imagina, a pessoa acaba se cortando porque assim não sente o sofrimento da alma, só do corpo. É coisa triste, hein? Então, mas acontece isso. Então, existem irmãos nossos que ainda não alcançaram a paz perto de Deus e estão no purgatório hoje, agora, nesse momento. E a nossa oração pode dar um empurrão, lançá-lo para o céu. Através da nossa oração, por exemplo, participando desta missa, comungando, procurando a confissão, rezando um pouco segundo as intenções do Papa, você ganha uma indulgência plenária. O que é uma indulgência plenária para os nossos queridos defuntos? Significa que se você fizer isso, você ora, participa da missa, comunga, se confessa, reza segundo as intenções do Papa, reza por esta pessoa vai logo para o céu. Você encurta o sofrimento dela, senão ela tem que se purificar muito tempo, além do tempo. Ok? Bom, agora falei bastante coisa. Você vai refletindo. Eu sei que não é comum pensar nisso, não é comum refletir sobre isso. Exige esforço, porém reflita. Fica com esta pergunta: vale a pena o que eu estou fazendo? Se eu soubesse que é o meu último dia, como faria? Viva sempre como se fosse o teu último dia. Esta é a mensagem do dia de hoje. Amém.